Meu caso complicado de hoje. Oi, meu nome é Vanessa Tanaka, eu sou dermatologista, eu trabalho com oncologia cutânea e todo dia eu me deparo com um caso difícil. Então eu deixo de trazer aqui para vocês os casos mais complicados do meu dia ou às vezes interessantes do meu dia, porque na medicina tudo é experiência e conforme a gente vai passando por situações difíceis, a gente vai aprendendo e melhorando. Mas por que ficar sofrendo sozinho se podemos sofrer em grupo? Não, quanto mais a gente aprende com a experiência dos outros, é melhor. Por isso que a gente vai em tanto congresso, por isso que a gente participa de tanta discussão, para adquirir mais a experiência e sempre melhorar. Então a ideia desse canal aqui é isso, é ajudar médicos, dermatologistas, estudantes de medicina, com casos difíceis, complicados e sempre aprender em cima desses casos. Então vamos lá. Essa é minha paciente de hoje, que veio para uma cirurgia. Vocês vão reparar que ela veio por causa de uma lesão aqui na raiz nasal, bem perto do canto do olho, e uma lesão que era difícil a delimitação. A paciente já tinha muito fotodano, tinha muita manchinha, melanoses solares, né? E essa lesão, bem característica de CBC clinicamente, porém com algumas áreas mais escurecidas, que a gente chama de cinza azulado, bem próximo à lesão, que dava dúvida se era ou não parte da lesão do carcinoma basocelular. Por quê? Não sei se todo mundo conhece bem, mas a dermatoscopia é um exame essencial para nós dermatologistas, tanto para fazer diagnóstico de um câncer inicial, faz toda a diferença, aumenta muito, aumenta em até 4 vezes a chance de você fazer o diagnóstico de um câncer inicial, mas na parte cirúrgica ele ajuda muito a gente determinar a margem. Qual é o maior medo quando a gente faz uma cirurgia? É a gente deixar câncer lá. Esse é o pior das situações. Por quê? Ele pode recidivar, pode voltar maior, pode voltar pior. E também você vai ter que falar pro paciente que você não tirou todo o câncer e ele vai ter que fazer um novo procedimento. Isso é sempre uma situação delicada. Então a gente tem que fazer ao máximo para tirar todo o câncer certinho. Isso quer dizer, se você conseguir fazer essa dermatoscopia, você aumenta a sua chance de determinar a margem correta e daí você vai seguir as margens segundo os guidelines no geral. Então, um CBC em área de baixo risco, que tem um tamanho abaixo de 2 centímetros, você vai poder fazer uma margem de 3 milímetros, desde que ele seja com uma borda bem delimitada. Um CBC já de alto risco, você vai dar uma margem de 4 até 6 milímetros, dependendo do caso, dependendo do tamanho, dependendo se você consegue delimitar a borda ou não, se ele é recidivado. Então, todas essas questões tem que ser levado em conta quando a gente faz a cirurgia. Claro que se você puder fazer a cirurgia micrográfica de Mohs, um controle intraoperatório das margens, esse é o mundo ideal, né? Porque daí sim a gente consegue garantir que tirou todo o câncer e sai tranquilo da cirurgia. Mas eu arborizei. Voltando pro caso, a gente tinha essa lesão mal delimitada, coloquei o dermatoscópio, vou mostrar aí na foto da lesão como a gente consegue ver as telangiectasias finas, bem características do CBC nessa pápulazinha, mas que nem eu falei, tem uma área acinzentada embaixo que dá dúvida se ela faz parte ou não desse CBC. Na verdade, vocês vão ver que a lesão tá um pouco isolada, que a coloração não é o azul acinzentado do CBC, ela é bem cinza, um pouquinho mais para preto, mais cinza, bem de uma reação pós-inflamatória que pode dar esse tipo de coloração, que geralmente é de uma lesão intraepidérmica. Então, não estamos falando de um CBC ter sofrido uma reação pós-inflamatória. Estamos falando de uma queratose seborreica, uma queratose actínica, e daí sim pode formar o que a gente chama de queratose liquenoide, com essa reação, com esse pigmento acinzentado granulado nessa área que antes era uma lesão intraepidérmica. Então, eu fiz a minha margem, não considerando essa área, considerando sim só a pápulazinha com as telangiectasias finas características do CBC. E ninguém tinha percebido, mas tinha um outro CBC de pequenos milímetros, um pouquinho abaixo da lesão. Então, claro que a gente já marca as duas lesões, marca a margem das duas individualmente e depois sim programa a cirurgia e como que a gente vai fechar. Se a gente não vai fazer um controle adequado de margem, sempre que possível, tenta fechar primário ou fazer enxerto, seria o ideal. Se você realmente não vai conseguir
conseguir fazer um enxerto, fechar primário, tenta marcar a peça, saber se caso venha alguma margem positiva, aonde que você teria que ampliar essa cirurgia depois. Eu sou fã da sutura primária. Eu acho que para o paciente, sempre que você puder fazer uma sutura primária, a cicatriz vai ficar muito mais discreta. Sempre que você conseguir esconder nas linhas naturais de força da pele, melhor ainda. Então, quando a gente ruga o nariz, a gente faz essas ruguinhas aqui bem em direção aos olhos. Sempre que você conseguir colocar sua cicatriz em direção aos olhos, melhor. Lembrando que se a gente puxa nesse sentido, você pode puxar a pálpebra. Então, sempre a cicatriz em direção ao olho. No nariz, as linhas de força, muitas são assim na horizontal, mas nem sempre a gente consegue fazer na horizontal, porque ela vai erguer o nariz. Então, colocando na vertical assim, ela vai ficar também muito discreta. Também segue aqui as linhas do nariz e vai ficar bem discreta, como a gente fez no caso dessa paciente. Então, sempre que a gente conseguir esconder a cicatriz, para a paciente vai ser muito melhor. Espero que vocês tenham gostado da aula. A ideia aqui é ensinar mesmo médicos, estudantes de medicina, dermatologistas a fazer o melhor para o paciente. Por quê? Que nem eu falei, quanto mais experiência, quanto mais a gente aprende, melhor vai ser o nosso atendimento, melhor vai ser o resultado das nossas cirurgias. E se você é médico, estudante de medicina, vai lá no link da bio, entra no meu grupo de WhatsApp para uma live toda quinta-feira. E não se esqueça, se você gostou desse conteúdo ou se pensou em alguém que você acha que pode aproveitar, compartilhe esse conteúdo, segue o canal e até a próxima aula.